Bom, pessoal, faz algum tempo que eu não gravo vídeo, porque esse ano foi bastante atípico. Teve muita chuva na primavera, mais de 1.200 milímetros, e depois teve um calor excessivo. Então, cada planta reagiu de uma forma diferente. Inclusive, eu gravei vários vídeos em relação à chuva, as plantas que foram prejudicadas, as que não foram prejudicadas. Mas eu não sei se o YouTube não divulgou, o que aconteceu, que tem muito pouca visualização. Mas de qualquer maneira, os vídeos estão lá e uma das plantas que não foi prejudicada foi o café. Então nesse momento aqui eu estou no sisteminha de agrofloresta para café. Esse aqui é um café Bourbon. Como vocês podem ver, ele está bem bonito, bem vigoroso. Inclusive alguns já deram alguns grãos de café, apesar de ser um café novo, ele tem 2 anos e pouquinho de plantado. Então esse aqui é um experimento que eu fiz de uma agrofloresta e ela está sendo bem sucedida. E eu só queria lembrar dos princípios da agricultura sintrópica que levam a esse sucesso. Primeiro, que a gente tem que pensar é que o agricultor que faz agricultura sintrópica, ele não pensa na planta diretamente. Ele pensa principalmente em desenvolver a vida no solo. Porque é a vida no solo que vai alimentar a planta. E um dos princípios do Ernest é que você tem que desenvolver um sistema onde todos os recursos necessários para desenvolver a vida no solo estejam presentes. Primeiro, a questão da descompactação do solo, depois o desenvolvimento de biomassa para alimentar esse micro-organismo do solo, manter a umidade, etc. E o consórcio de plantas, porque isso vai criar um ambiente propício. E no caso aqui que eu estou usando o princípio da agrofloresta para café, é você ter bastante madeira depois no período de poda para alimentar o próprio sistema. Então, como vocês podem ver aqui, deixa eu ir um pouco aqui de costas. Como vocês podem ver, ele criou um ambiente bastante propício. O problema aqui, que eu vou mostrar para vocês, é interessante porque o café aqui, a própria agrofloresta, eu tive que plantar linha leste-oeste, quando o certo é norte-sul, para que o sol bata de todos os lados. Mas aqui não tinha condição pela própria situação do terreno. Então, como vocês podem ver, como esse é um café de sombreado, ele está indo super bem aqui, nessa linha à minha esquerda. Em compensação, do lado direito, inclusive aqui alguns foram comidos por formiga, ele não se desenvolveu. Por quê? Porque o café Bourbon é um café de sombreado. E como vocês podem ver, como ele está plantado leste-oeste, o sol pega nessa linha aqui do lado direito, diretamente no café. Então ele acabou não desenvolvendo, como a linha deste lado aqui, que fica na sombra, né? Claro, ele pega também sol, né? Como a gente pode ver, entre folhas. Mas essas condições também são importantes quando a gente vai pensar na agricultura sintrópica. Então, voltando aqui aos princípios básicos da agricultura sintrópica, né? Que é você criar um sistema que você alimenta o solo e não a planta diretamente. Isso eu já falei em vídeos anteriores, que às vezes cria uma certa ansiedade e a planta não se desenvolve, a gente acaba colocando adubo químico e você atrasa o solo, você adianta a planta e atrasa o solo. Então o ideal é que você desenvolva o solo primeiro para depois desenvolver as plantas. É claro que você plantando, que nem aqui está plantado em consórcio, uma acaba alimentando a outra, né? As raízes se complementam. Então,
Uma coisa importante que Ernest fala é a questão da poda, que é fundamental para que você estimule o crescimento das plantas e com isso vai provocar a fotossíntese e a fotossíntese vai alimentar a vida no solo, principalmente a vida fixada nas raízes das plantas. Então deixa eu só dar um exemplo aqui. Eu tenho um vídeo de agosto do ano passado, quando eu fiz as podas, mas eu vou dar um exemplo único aqui para vocês verem como isso aqui funciona. Essa árvore aqui na minha frente é um chicote de cavalo. Então deixa eu mostrar o tamanho que ela tá. Em agosto do ano passado, ela deve estar com uns 5 metros já de altura. O ano passado eu fiz a poda radical dela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui por dentro. Então eu deixei ela mais ou menos, e eu cortei radicalmente. Eu deixei ela mais ou menos, e só com troncos, a 1,5 m. 1 metro tá aqui, estão as forquilhas. Eu tenho 1,80 m, daí 3, 1,70 m, 1,80 m de altura as forquilhas. E eu utilizei, obviamente, a madeira para alimentar o próprio sistema. Inclusive a maior parte já foi consumida. E ela produz uma quantidade de folha enorme. Quer dizer, tudo isso aqui vai vir para o solo. Então, esse é um princípio básico para você alimentar o sistema. Então, quando chegar agosto, eu vou fazer a poda radical. Olha o tamanho que está esse ingá também. Que eu também podei ele radicalmente. Então, quando ele está produzindo fotossíntese, ele está alimentando o solo. Como vocês podem ver, todas as árvores aqui estão muito saudáveis. E, consequentemente, o café. Esse é um café 2 anos e pouquinho. Então, quando chegar agosto, passar o período do risco de geada, eu vou podar radicalmente essas plantas. Lá embaixo dá para ver, deixa eu ver se eu aproximo um pouco. Aquela lá é uma aroeira pimenteira. Ela também aceita a poda radical. Depois ela rebrota. Vocês podem ver que o café que está embaixo dela, ele está mais desenvolvido do que esses outros cafés aqui que pegam sol diretamente, né? E a aroeira pimenteira é uma árvore que a semente dela você coloca no chá. Além do chá ficar muito gostoso, ele tem princípios farmacológicos também. Então, aqui eu tenho bananeira. Até deixa eu mostrar para vocês aqui que o cacho, deixa eu ver se o sol não vai... o sol vai pegar, não vou conseguir mostrar. Deixa eu ver por dentro, se dá para ver que o cacho amadureceu já. Inclusive eu já comi banana dele. E o interessante esse ano é que aconteceu isso com um cacho lá da parte de cima, que eu tenho o bananal para consumo. Amadureceu no pé, mas nem passarinho, nada, nem gambá, rato, que seja, comeu as bananas. Eu não sei, acho que eles estão com muito alimento para que isso aconteça. Então, no caso de bananeira, a gente planta porque quando for feita a poda, isso aqui vai ser cortado radicalmente, vão ser deixados só os brotos novos, né? Porque a banana ajuda a alimentar o solo, manter a umidade, etc. Mas a gente pode ver como estão vigorosas aqui nesse tema, ajuda a fazer o sombreamento, etc. Isso aqui é uma paineira. A gente mantém, porque a paineira, a tendência dela é ficar uma árvore monstruosa, né? Mas a gente mantém a poda de crescimento dela, ela se mantém mais baixa. Agora deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês dentro desse princípio de agricultura sintrópica. Então, como vocês podem ver, até aqui as árvores estão vigorosas e tal. E essa linha de árvore do lado direito, eu tinha plantado ela até o final. E a gente vê que aqui não vingou.
Então eu achava estranho isso aqui. Eu falei, mas não pode, se todo o sistema aqui está se desenvolvendo, por que essa parte aqui não se desenvolve? E eu percebia quando chovia, o solo aqui ficava encharcado. Eu falei, então a água não está penetrando. Mas eu não sabia o que era. Então vocês podem ver que tem um barranco ali. E depois eu comecei a descobrir tijolo enterrado, etc. E descobri que por baixo tinha plástico. Era um plástico bem grosso, preto. Por quê? Porque na verdade, depois eu conversando aqui com vizinhos, aqui tinha sido... Esse morro aqui, onde chega na minha casa, tinha sido a antiga plantação de fumo. Então eles faziam os canteiros de muda de fumo aqui. E quando pararam de fazer, eles deixaram os plásticos aqui e foi criando uma... Deixa eu ficar aqui mais na sombra que a imagem fica melhor. Foi criando uma bioma, um pouco de terra por cima desse plástico, então só desenvolveu uma gramínea, o mato ficava bem amarelo e etc. E as árvores não se desenvolviam. Então isso é interessante porque, na verdade, ele imitava o que é um solo compactado, que a água não infiltra, o micro-organismo do solo ele é aeróbico, ele precisa de oxigênio para se desenvolver. E no caso, se fica encharcado, acaba desenvolvendo bactérias anaeróbicas, então as plantas não vão para frente. Então o que eu fiz aqui? Eu tirei todos os plásticos e agora o solo está começando a se desenvolver, inclusive outro tipo de capim. Então a gente pode ver que aquela árvorezinha ali na frente, que estava bem... ela começou a brotar. E mais lá para frente também, onde eu botei com bananeira. Então a tendência aqui do solo agora é se desenvolver. É interessante, né? Então, e é o que acontece quando a gente usa métodos tradicionais e não limpa o terreno, né? E eu não sabia que tinha esses plásticos por baixo, né? Mas agora, daqui para frente, parece que a coisa vai começar a se desenvolver mais. Vai demorar mais um tempo, mas... E depois eu tenho que replantar mais árvores aí para poder usar esse espaço, né? Então, pessoal, só para finalizar com esse exemplo, primeiro o solo, para você desenvolver vida no solo e as plantas, o solo tem que ser descompactado, porque senão ele demora muito para desenvolver. Tem que ter biomassa para alimentar as plantas. E no caso aqui, vocês podem ver, você fala, mas a planta, uma compete com a outra. Não. Nesse sistema, na verdade, uma colabora com a outra. Porque quando você faz a agricultura tradicional, sim, né? O que aconteceria aqui? Eu teria que limpar em volta do café todo. E se eu tivesse árvore, se eu jogasse adubo químico, a árvore ia absorver esse adubo químico. Então, ia ser muito difícil desenvolver nesse sistema. Nesse sistema não, ele é colaborativo. As plantas interagem uma com a outra e alimentam o solo. E claro, a gente tem que fazer o manejo, no caso aqui a poda, etc, né? Ó, vocês podem ver, esse pé de café tá bonito. E tem uma árvore aqui, inclusive está com um galho por cima, mas não prejudica. Aqui, ó. Inclusive isso aqui é bom porque... Por que eu fiz o sistema aqui de agrofloresta para o café? Por causa de geada. Inclusive aqui é uma baixada. Então esse ano já não vai... A geada não vai prejudicar o café. A não ser talvez esses cafés que estão... apesar que já alguns até morreram. Que estão mais descobertos, né? Esses aqui, com certeza, a geada não vai pegar. Então, eu já estou, inclusive, com algumas mudas a mais de café. Esse é o café Bourbon. Eu estou com algumas mudas de café Catuai, amarelo e vermelho. Que depois, na sequência, eu vou gravar o vídeo mostrando lá os princípios da cultura sintrópica também, que é um outro sistema. Então, aqui no meio, nesse corredor, eu vou plantar mais mudas de café.
Porque o solo agora já está desenvolvido, ele vai ficar protegido no período do inverno, mas eu vou plantar só em agosto. Então, quando eu fizer toda a poda, eu venho e planto o café, por quê? Porque o sistema vai ser todo estimulado. Então as mudas novas vão se desenvolver bastante também. Então é isso, pessoal. Minha jornada sintrópica baseia-se na teoria e prática de Ernest Goethe, um geneticista suíço que há 40 anos desenvolve seu trabalho pelo Brasil e o mundo.